sobre nós, Jesus, nessa noite. Nós te adoramos, entronizamos o seu santo nome. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Sinta o Espírito de Deus sobre o seu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito Santo nessa noite. Sinta o Espírito de Deus sobre o seu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. E pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Sinta Ele nessa noite. Senhor, visita cada casa aqui, Jesus, cada coração que está conectado no mesmo Espírito. Cante mais uma vez comigo. Sinta o Espírito de Deus sobre o seu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus, Ele está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé, pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor comigo nessa noite? Aleluia, boa noite, amada e querida igreja do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira para entronizar e bendizer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que já está presente nesse lugar, que já está presente na sua casa, que já está onde quer que você esteja assistindo esse culto. Eu queria convidar você a abrir em Ezequiel número 37. Ezequiel de número 37, versículo 1. Ezequiel 37, 1. O título da minha Bíblia diz assim: A visão de um vale de ossos secos. E eu queria que você acompanhasse atenciosamente comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele:
profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mais uma vez, o Senhor disse a Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profeta. Aleluia, eu queria repetir: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, como um exército sobremodo numeroso, aleluia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, aleluia, disse isso e o fiz, diz o Senhor, aleluia. Eu não sei se você entendeu esse texto, mas o Senhor, ele disse a Ezequiel, uma vez para Ezequiel profetizar sobre os ossos. E o Senhor, ele tinha poder para fazer aqueles ossos reviverem, mesmo sem Ezequiel profetizar sobre eles. E aí Ezequiel profetizou, e aí os ossos começaram, o que eram só ossos, o que era só um vale de ossos secos, sequíssimos, virou vários corpos humanos, com carne, com tendões. Cada osso se juntou ao seu osso, mas ainda faltava o Espírito, ainda faltava a vida. E o Senhor, ele vira mais uma vez para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Olha, eu não sei se você entendeu isso, mas eu quero repetir: profetiza ao Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele era poderoso para fazer, mesmo sem Ezequiel abrir a boca. Mas o Senhor deu uma ordenança a Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao Espírito. O Senhor, ele tem nos chamados para sermos agentes de transformação, mesmo em meio a esse isolamento, mesmo em meio a essa pandemia. O Senhor quer nos usar, quer usar a mim, quer usar a você, para transformar e trazer vida a ossos sequíssimos, para transformar e trazer vida àqueles que estão longe da presença, para transformar e trazer vida a ossos que precisam do Espírito Santo de Deus. Seja um agente de transformação onde quer que você esteja, porque o Senhor, ele não depende de nós, mas ele quer usar a mim, ele quer usar você nessa noite, ele quer usar a gente no meio desse isolamento. O Senhor quer nos usar. Então não deixe que as circunstâncias paralisem você, porque Deus, ele não nos chamou a uma fé emocional, ele nos chamou a uma fé racional, que olha e entende as circunstâncias, mas crê acima delas, aleluia. Que você seja um agente de transformação na sua casa, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, seja para quem quiser que seja. Seja um agente de transformação, eu profetizo isso. E ao invés de nós ficarmos nos lamentando que a quarentena não passa, que você quer voltar para a casa do Senhor, que você quer voltar para a sua rotina, pare de reclamar e profetiza. Pare de murmurar e profetiza. Profetiza ao Espírito de Deus, aleluia. Profetiza nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque Tu és real em nossas vidas, Tu és real neste lugar, Tu és real em cada lar aqui representado, Tu és real em cada família, Senhor, em cada coração. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade que temos, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade, pois é isso que o Senhor está à procura, de verdadeiros adoradores, e nós estamos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, e vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Envia-nos para que nós sejamos agentes transformadores, Senhor. Envia-nos, Senhor, mesmo para dentro dos nossos lares. Envia-nos, Deus. É o que nós te clamamos nessa noite, Senhor. Nós estamos profetizando como diz a Sua palavra. Profetiza, ó Espírito, nós estamos aqui porque nós cremos que Tu és, Senhor, Tu és a vida, Senhor, Tu és a cura, Tu és a restauração, e não importa a circunstância, Senhor, nós iremos Te adorar, Espírito e verdade. Então encontra-nos nessa noite como verdadeiros adoradores. Nós Te pedimos perdão pelos nossos muitos e inúmeros pecados, Senhor. Senhor, nos redime mais uma vez, Senhor, nos perdoa mais uma vez, Jesus. Seja, Senhor, real aqui nesse lugar, em cada lar, Senhor. Visita, Senhor, toca, quebra, Senhor, restaura, Senhor, salva, Deus. É o que nós profetizamos nessa noite, que a Sua igreja, é o que a Sua igreja te ora nessa noite e te agradece em nome de Jesus. Aleluia, que você possa crer nisso nessa noite. Esse é o Espírito que traz vida, esse é o Espírito que restaura, esse é o Espírito Santo de Deus que está presente em nós. Aleluia, declare: Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Crê nisso. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Declare isso. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. De Deus, tome este lugar, tome as nossas vidas. Declare: estou de pé. Estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui, Seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Olha isso. Sua presença me curou, fascinado estou. Então sopra, clame por esse Espírito. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra nesse lugar, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Flua aqui e sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra, sopra e sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Que se abram céus, o Teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Profetiza. Que se abram céus e o Teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus. Vem. Que se
céus, o teu reino vem. A nossa fé não está nos dados, não está nos jornais, está nele. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus declarem, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. E a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa, onde está a igreja? Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Estão em ti, Jesus. Nós cremos e confiamos nesse amor. 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 Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Confie no Senhor, deposite a sua confiança nele, a sua fé, a sua esperança, porque Ele é a fonte que jorra para a eternidade. Ele é o pão da vida, e quem se alimenta dele jamais terá fome. Aleluia! E eu quero te convidar a continuar louvando comigo nessa noite. Eu não sei se você tem passado por momentos difíceis com a sua família, por momentos difíceis com o seu trabalho, ou até mesmo na sua vida com Deus. Mas eu quero te dizer um segredo. A chave, não para tudo dar certo, mas a chave para permanecer inabalável é louvar a Ele. Seja na angústia, na tribulação, seja na crise, seja nos isolamentos e pandemias, louve a Ele, porque quando você entrega um louvor vertical a Ele, quando você busca Ele não somente pelas bênçãos, quando você busca a face dEle, todo o resto é acrescentado na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo não está em tudo cooperar, mas o segredo está em amar a Ele sobre todas as coisas. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você é justificado pelo Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus faz, sabe o quê? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo
contigo, de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Olha isso. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia! Então, ó, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Olha o segredo aí, ó. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não cesse, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vem. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vem e faz, ó. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, com muito louvor. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor comigo? Que o Senhor continue falando poderosamente ao seu coração, meu irmão, nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Boa noite, igreja, a paz do Senhor. É uma grande alegria estar tendo a oportunidade, o privilégio de estar pregando a palavra de Deus, a palavra que é viva, é eficaz, ela que é a palavra que salva, cura, liberta, né? Cura os enfermos, transforma aquele irmão que está em pecado, transforma vidas e ressuscita até os mortos. A palavra de Deus, ela é poderosa. É um grande privilégio estar tendo a honra de estar pregando essa palavra de Deus. Tem alguns pedidos de oração aqui, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Amado Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, aqui está a Tua igreja, Pai, reunida, Pai, cada um no seu lar, Pai, tem a igreja também reunida aqui, Pai. Muito obrigado pela vida dela, Pai, muito obrigado pela vida da minha família, da minha vida, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus está aqui os pedidos de oração, Pai. Pai, o Senhor conhece cada vida aqui representada, o Senhor conhece cada família aqui, Senhor meu Deus. Venha estar indo de encontro, Pai, a cada necessidade, Pai, salvando, curando, transformando, Senhor meu Deus. Entra com a Tua provisão, Espírito Santo de Deus, venha estar curando, Senhor meu Deus, venha estar sendo com cada um, consolando, Pai, transformando, Senhor meu Deus, as condições de vida de cada um, Pai. Eu creio no Teu poder, Pai, eu creio na Tua majestade, Senhor meu Deus. Pai, o Teu poder, Senhor meu Deus, que abre porta onde não há porta, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, assim como declarou a Bia aqui, Pai, profetizando a palavra de Deus em Ezequiel 37, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a Tua salvação, a Tua presença em cada vida, Pai, em cada família aqui, Senhor meu Deus, representada, Pai. Confiamos em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja com todos nós, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Pai, sobre o mundo, sobre o nosso país, Pai, sobre a nossa nação, Pai. Joga por terra, Pai, todo espírito de corrupção, Pai. Pai, de disseção, Pai, joga por terra em nome de Jesus, porque isso não provém do Senhor, Pai. Pai, sara a nossa terra, sara a nossa nação, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que está em Juízes. Convido você, igreja do Senhor, que está nos ouvindo, a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, o título dessa mensagem é O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Juízes 6. Amém? Vamos lá. O Senhor é contigo é o título. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Israel começou a se esconder por causa dos inimigos. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e viam como gafanhotos em tanta multidão que se não podia contar. Os inimigos de Israel subiam em multidão, não se podia contar de tanta gente, de tantos inimigos, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão,
e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Deus tinha falado que ele é contigo, com Gideão. Resposta de Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, no versículo 5, eles viam em multidão. E aqui no último versículo que eu li, Deus fala para Gideão que ele vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor Deus da glória, Pai, estamos na Tua presença, Pai, quero Te agradecer, Pai, a oportunidade de pregar, Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus. A palavra, ela é Tua, Senhor meu Deus. Usa-me como instrumento, Senhor meu Deus, que eu seja um instrumento do Senhor a declarar aqui a Tua palavra, Pai, a Tua mensagem. Fale com todos nós, Pai. Nos dê o dom do discernimento para compreender a Tua palavra, Pai. Que essa palavra não venha de mim, Pai, mas venha do trono da Tua glória, Pai. E abençoe, Pai, a minha vida, Pai, e a vida dos meus irmãos, a Tua igreja, Pai, a noiva do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, mas no livro anterior, o livro de Josué, o livro de Josué ele termina com o povo de Deus, o Israel, dentro da terra prometida, em Canaã. Ele estava gozando os privilégios de estar na bênção do Senhor. Eles estavam na presença de Deus. É assim que termina o livro de Josué. Josué entrega o povo de Israel na presença de Deus, desfrutando dessa gloriosa presença em Canaã. Terra essa que no tempo dos patriarcas o Senhor apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó e disse que lhe daria essa terra para a sua descendência. E aconteceu que o povo de Israel, lá dos patriarcas, eles cresceu muito, se multiplicou e acabou vindo a ser escravo lá no Egito. Vindo a ser escravo lá no Egito, ficou 430 anos como escravo. E o Senhor, ali no Egito, levantou um libertador chamado Moisés. Moisés, que tipifica Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o libertador. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, de uma vida errada, uma vida que não glorificava a Deus, nos tirou dessa vida, em que éramos servos de Satanás, servos do mundo, e nos transportou, nos libertou daquela vida. Quando Jesus Cristo ele morre e derrama todo o seu sangue na cruz do Calvário, você que crê no Senhor, você é livre daquela vida imunda, daquela vida do pecado. É nisso que Moisés, ele tipifica Cristo Jesus. E
o povo de Israel sai do Egito pela mão forte e poderosa do Senhor, o Mar Vermelho se abre. Você conhece a história? O povo passa pela mão forte do Senhor e fica 40 anos no deserto, vagando no deserto, pela desobediência. Mas nesse tempo, nesse período, Moisés, ele começa a preparar, pelo poder de Deus, sempre na presença de Deus, ele começa a preparar um substituto, alguém para substituí-lo, que é Josué. E passando os 40 anos, Moisés morre, e Josué, ele tem a incumbência de conquistar, colocar o povo de Deus na terra prometida. Josué, ele tipifica Cristo Jesus como o conquistador, aquele que introduz o povo de Deus na terra prometida em Canaã. Ele tipifica Cristo Jesus, porque Cristo, Moisés, assim como Moisés tira o povo do Egito, e Cristo nos tira do lamaçal do pecado, Josué coloca Jesus, ele coloca o reino de Deus no nosso coração, ele implanta o reino de Deus no nosso coração. É assim que Josué tipifica Cristo Jesus, colocando o povo de Deus, Israel, na terra prometida. E a gente vê aqui, irmãos, que Josué, o conquistador, liderando o povo de Deus, ele coloca as 12 tribos de Israel na sua posse, na sua possessão, na sua herdade. Aquilo que Deus prometeu a eles, as 12 tribos de Israel vão entrando na terra prometida. E Israel, ele tem uma seguinte missão. A missão de Israel é, conforme foi entrando na terra prometida, conforme foi entrando em Canaã, eles têm que expulsar os cananeus. Os cananeus não podem mais viver com eles, não pode estar junto. O Israel, irmãos, é o juízo de Deus para aquele povo ímpio, para aquele povo pecaminoso. É o juízo de Deus. Os cananeus, eles eram idólatras, eles tinham práticas mundanas, eles sacrificavam crianças, na sua adoração aos deuses, aos demônios, a Baal, eles adoravam os Baalins, eles faziam orgias, eles eram sanguinários, eles eram corruptos, roubadores, e a medida da iniquidade deles tinha chegado no limite, e o juízo de Deus estava vindo sobre aquele povo. Israel, ele, sob a liderança de Josué, começa a entrar na terra prometida e vai expulsando os cananeus, e as 12 tribos conseguem entrar em Israel, sendo que essa expulsão, irmãos, a expulsão do mal da terra prometida, a expulsão do mal de Canaã, é um processo demorado, é um processo que deve ser ininterrupto, ele tem que ser sempre, não pode parar, porque assim Deus falou para Moisés, assim Deus falou para Josué, está na lei do Senhor, Deuteronômio 7, e tem que acontecer também na nossa vida. Quando você, meu irmão, recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nós temos que expulsar, você tem que expulsar o mal, a velha criatura tem que morrer, o pecado tem que ficar para trás, as antigas alianças, os antigos pactos têm que ficar para trás. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você foi gerado de novo, você agora é filho de Deus, amém, meu irmão? E esse processo que o pastor Érico pregou muito esse domingo de manhã, chama-se santificação, e é um processo ininterrupto. Durante toda a sua vida, você tem que estar neste processo de santificação, de expulsar o mal. E uma outra ordem que o Senhor deu para Israel é, durante esse processo, que é longo, os midianitas, os cananeus, eles estavam sendo expulsos, mas eles lutavam. Havia luta, havia combate, né? O inimigo, ele resiste também, mas pelo poder de Deus, você vence. O filho de Deus, os filhos de Deus, ele vence. E durante esse processo de luta, não podia haver aliança entre Israel e esse povo, porque o processo é longo, é um processo duradouro. Mesma coisa é nós. Agora, na nova aliança, você está lutando contra o pecado, de forma alguma pode haver aliança.
entre a gente e a velha criatura, aos antigos hábitos, a antiga forma de viver. Aquele antigo Márcio tem que ser enterrado, tem que acabar, porque agora é uma nova mentalidade. O Senhor renovou a nossa mente para que venhamos a viver de acordo com a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Mas, nesse processo de expulsão, Israel pecou. Israel não fez isso. As 12 tribos de Israel entraram em Canaã, mas depois que Josué morreu, irmãos, ele não deixou um substituto, não ficou um substituto para Josué. E diz a palavra de Deus em Juízes que cada um, eles não tinham um rei, e cada um vivia da forma como queria, fazia o que queria, e acabou esse processo ininterrupto de expulsão dos cananeus, e de repente o povo de Israel começou a fazer aliança com o povo cananeu. Ele começou a fazer alianças escusas, começou a mistura de povo. As filhas de Israel elas estavam sendo dadas para os midianitas, para os cananeus, e as filhas dos cananeus estavam sendo dadas para os filhos de Israel, mistura de povo. E esse povo cananeu que tinha uma cultura mundana, uma cultura imunda, imoral, inspirada no inferno, isso sim. Eles começaram a misturar o povo, começou a misturar cultura e começou a misturar religião. Essa religião imoral deles, baseada no culto aos demônios, aos Baalins, a Baal, a idolatria, sacrifício de criança, a religião começou a se misturar. E o povo que entrou na terra prometida, na vontade de Deus, agora se desvia dos caminhos do Senhor, começa a fazer um laço. E mesma coisa não pode acontecer na vida do crente, não pode acontecer na vida do cristão, uma vez que o Senhor instaura o reino de Deus no teu coração, meu irmão. Não pode mais haver aliança com um antigo hábito de vida, não pode mais haver alianças escusas que estão contrárias à vontade de Deus. Meus irmãos, abre comigo, por favor, em Gálatas 5, do 19 ao 21, porque enquanto você está abrindo, eu vou pregando, porque elas são obras da carne. O pacto que Israel estava fazendo com os midianitas, com os cananeus, equivale na nova aliança, o pacto com as velhas obras, com os pactos mundanos da nossa velha natureza. E diz assim Gálatas 5, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Israel estava cedendo a esses antigos hábitos. O povo de Deus que estava na presença de Deus estava voltando a ser de novo escravo como no Egito. E o que aconteceu, irmãos? A forma antiga de viver. E olha o versículo 20, volta para mim o 5:20, por favor. Olha o que diz: idolatria e feitiçaria caminhando junto. Tu vê que os dois estão juntinho ali, idolatria e feitiçaria. Na sua Bíblia está assim também, com certeza. Idolatria e feitiçaria. O que é idolatria e feitiçaria, irmãos? É culto e adoração a entidades, a espíritos imundos. Culto e adoração a aquilo que não é o Senhor, aquilo que não é Deus. Quando você não adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você está desagradando a Deus, você não está adorando a Deus. Isso é idolatria, isso é feitiçaria. Você está se desviando do caminho do Senhor. Você quer saber quem é Deus? Veja se você está adorando a Deus. Veja quem é Deus. 1 Coríntios 8, versículo 6. Olha aqui que diz. Esse versículo que de Paulo escreveu à igreja de Coríntio vai dizer quem é Deus. 1 Coríntios 8, 6.
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Só existe um Deus, só existe um que é digno de louvor, de glória, de adoração na sua vida e na sua casa, que é Jesus Cristo, o Senhor. Você quer adorar a Deus? Adore a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é Deus, irmãos, o único que merece digno de honra, de glória e de louvor, e só assim você vai herdar a vida eterna. E você quer saber o que é a vida eterna? A Bíblia diz o que é a vida eterna. João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia, glória a Deus. Isso é a vida eterna. Qualquer adoração, qualquer culto diferente desta palavra, irmãos, é idolatria e feitiçaria, e como a palavra diz, não está herdando o reino de Deus, não é a vida eterna. E o povo de Israel achava que podia adorar os Baalins, Baal, e adorar também o Senhor, adorar o Deus criador dos céus e da terra. Mas não tem como adorar dois senhores, porque você há de amar um e odiar o outro, aborrecer o outro. Não tem como adorar a Deus e as riquezas, não tem como adorar o Senhor e qualquer outra coisa. Adoração é só para o Senhor Jesus Cristo. Josué 24, 14 e 15, olha aqui que Josué, no finalzinho do livro, antes de encerrar o seu ministério, deixando o povo na bênção, na vontade de Deus, olha aqui que ele diz, Josué 24, 14 e 15, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, Canaã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim diz Josué. Josué vai servir ao Senhor, ele e sua casa, irmãos, tipificando a igreja do Senhor, porque nós e nossa casa vamos servir a Deus, e a única forma de servir a Deus é através de Jesus Cristo, que Ele é Deus e homem, Ele se identifica conosco, nós nos identificamos com Ele, como homem e como Deus, é o Senhor. Glória a Deus. Deus não dá a sua glória para nada nem para ninguém. A glória de Deus é intocável, isso está em Isaías 42, 8. Não coloquei nem no data show, irmãos. Israel, irmãos, entrando ali na terra prometida, começa a fazer as alianças escusas, como eu falei, né? As alianças, e numa aliança, uma aliança, ela nunca tem uma aparência ruim de cara. Para você ver se uma aliança é boa, você tem que analisar o conteúdo. Por exemplo, nós temos uma aliança com o Senhor. Você quer analisar se essa aliança é boa? Analisa o conteúdo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é maravilhosa, ela é abençoadora, ela é rica. Mas a aliança com o inimigo, no começo, irmãos, aquela aliança tinha uma aparência muito boa, ela tinha uma aparência de santidade, ela tinha uma aparência de amizade. No começo era bom para ambos, mas na verdade eles estavam fazendo aliança com Satanás, eles estavam fazendo aliança com os deuses dos midianitas, não os deuses, o Deus de Israel, mas o Deus dos inimigos deles. E no começo parecia ser bom, mas até Satanás se transfigura em anjo de luz e engana, e aquilo que parecia ser bom, com o tempo passou a ser escravidão, aquela aliança passou a ser prisão, passou a ser vício. Mesma coisa, irmão, na nossa vida. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, irmãos, não volte atrás, não faça aliança com o mal, não faça aliança com antigas religiões. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, irmãos, porque a aliança com o mal,
a aliança com entidades que não é o Senhor, a aliança com religiões, irmãos, que Jesus não é religião, Jesus é o Filho de Deus. E essas alianças escraviza, prende, vicia. A pessoa fica escravizada, fica algemada. Mas Jesus Cristo liberta. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus Cristo, após ressuscitar o terceiro dia, porque ele venceu a morte, irmãos, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e sabe o que ele fez? Sabe o que ele colocou no teu coração? Ele plantou o reino de Deus e colocou o Espírito Santo dentro de você, morando em você. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não tem prisão, não tem vício, irmão, não tem escravidão. Você é livre, Jesus te liberta. Tá difícil? Eu creio, o Espírito de Deus, o Senhor vai libertar Israel. O Senhor vai libertar Israel. Israel vai entrar na terra prometida. É com luta, é com muita luta que a gente vence nesse mundo. Mas o Senhor é contigo. Título dessa mensagem, aquilo que o anjo vai dizer a Gideão: o Senhor é contigo. O Senhor me chamou aqui para dizer: o Senhor é contigo. Meus irmãos, e entrando já, essa introdução, entrando no versículo 2 e 3 de Juízes 6, Israel estava sendo dominado pelo pecado, estava sendo dominado pelos seus inimigos, estava sendo dominado pelos midianitas, que é o povo de Juízes 6. E Israel semeava, Israel plantava, na hora de colher subiam os midianitas subiam com muitos camelos, como uma multidão de gente, um exército gigantesco, e roubava, saqueava tudo, destruía tudo, não deixava nada para Israel, e levava inclusive os gados de Israel. Israel começou a ficar muito debilitado com a presença dos midianitas ali, e ele não tinha força para reagir. Isso aí era fruto de uma aliança escusa, saindo da vontade de Deus. Israel, para poder se proteger, irmãos, disso aí, porque os midianitas estavam subindo para roubar, para matar e para destruir. Assim como a palavra de Deus, em João 10, diz que Satanás faz: roubar, matar e destruir. Assim era essa aliança que Israel fez, porque não estava se aliançando com o Senhor. Israel, para se proteger, sabe o que ele fez? Olha a semelhança com os tempos que a gente está vivendo hoje. Israel tinha que se esconder. Ele começou a construir covas no chão para esconder o trigo, esconder o fruto da sementeira, os alimentos, e se esconder também para não morrer, porque os seus inimigos subiam para roubar, matar e destruir. E Israel começou a se esconder. Hoje a gente está vivendo um tempo muito parecido, né? A gente está tendo que ficar um pouco mais isolado dentro das nossas casas, né? Não digo esconder, mas a gente tem que ficar se isolado, e você tem que fazer isso mesmo. Você tem que, se você pode, você fica em casa, você se protege, tome as medidas preventivas, porque o servo de Deus, ele é moderado, ele tem um fruto do Espírito, e ele tem que se proteger, ele tem que se guardar, ele tem que vigiar. Isso é lícito, isso é justo. Mas só que Israel aqui, olha o que Israel estava fazendo, estava se escondendo e não estava lutando. E a palavra de Deus no Salmo 127, verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, meu irmão, você tomar as medidas preventivas, se isolar, se guardar, se o Senhor não estiver te guardando, se o Senhor não estiver protegendo. Isso não é proteção, irmãos. Você só está ficando em casa, você ainda está vulnerável. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, o melhor lugar para você se refugiar é no Senhor. Refugie-se no Senhor para você descansar na sombra do Onipotente. Sim, você tem que se isolar, mas saiba, refugie-se primeiro no Senhor. É Ele que vai te guardar, é Ele que vai te proteger, porque tem aqueles irmãos nossos, irmãos, por exemplo, eu, minha esposa,
E alguns irmãos que trabalham no supermercado, farmácia, não tem como fazer esse isolamento. Não tem como ficar em casa. Quem que protege eles? A fé deles está onde? Está em lavar as mãos? Tem que lavar as mãos. Mas em primeiro lugar, nossa fé tem que estar no Senhor. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te sustenta. E depois vigia, depois guarda, depois seja sentinela, edifique também, como diz o Salmo 127. Mas a tua fé tem que estar primeiramente no Senhor, nosso refúgio e nossa fortaleza. No verso de 7 a 10 que a gente leu, o povo começou a clamar, irmãos. O povo estava passando por essa luta lá com os midianitas, essa tremenda luta, e o povo começou a clamar. Olha quando o povo começou a clamar, né? O povo de Deus, irmãos, o servo vigilante, ele não espera a luta, a tribulação vir contra a sua vida para começar a clamar. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, você deve buscar o Senhor sempre. Isso tem que ser hábito da sua vida: orar, buscar o Senhor, ler a sua palavra, ouvir a voz de Deus. Se você é filho de Deus, irmãos, você ouve a voz de Deus, você lê a sua palavra, você conversa com seu Pai. Quando você ora, você está conversando com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Aleluia. E o povo começou a clamar, tarde, mas é melhor clamar, mesmo que tarde, clamar. E o povo começou a clamar, e Deus respondeu e enviou um profeta. E esse profeta, irmãos, começou a dizer, a profetizar lá em Israel o que Deus fez na vida deles, tirando eles do Egito. Eu tirei vocês do Egito. Depois ele começou a dizer o que Israel devia fazer, que era se arrepender e voltar depressa para os caminhos do Senhor. E esse mesmo profeta, do versículo do 7 ao 10, do capítulo 6, ele diz os pecados do povo de Israel. Ele começa a declarar, e essa é a mensagem da igreja. A igreja deve fazer a mesma coisa, dizer o que Jesus fez na nossa vida, na vida da igreja, o que Jesus fez por você, porque Ele é contigo. Depois dizer o que devemos fazer, nos arrepender, e depois os nossos pecados, profetizar, declarar o que é pecado. É isso que a igreja faz, é denunciar o pecado. O que é pecado é pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o que Deus fez, o que devemos fazer, e declarar o pecado, irmãos. E ele tipifica isso aqui: devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não esperar a tribulação. É uma prática contínua da nossa vida, do crente. No versículo 11 está lá Gideão. Ele começa a malhar o trigo no lagar, um homem valente, um homem valoroso. No meio dessa luta, ele pega o trigo, ele pensa, não vou lá para o lagar não, porque se eu for lá para o lagar, lá no alto, onde tem um vento, que vai separar a palha do trigo, os midianitas vão me ver e vão roubar o trigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lutar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que trazer alimento para casa para os meus familiares. Eu vou malhar o trigo no tanque de espremer a uva. Eu vou lá no lagar, em vez de ir na eira, eu vou no lagar. O Gideão, ele pega o trigo e vai lá para o lagar, e ele começa lá a bater lá no trigo, no lagar, local que não é adequado, mas é o que ele tinha, é o que Gideão tinha. E hoje a gente está vivendo uma circunstância muito parecida, né? Porque hoje muitas pessoas, eles perderam seu emprego, não estão podendo trabalhar, e ele está tendo que buscar uma alternativa, né? Ou é recurso do governo, ou é uma profissão alternativa, aprender outra coisa, colocar currículo onde ainda está funcionando, supermercado, hospital, farmácia. Ele tem que dar o jeito dele, né? E a igreja também, e Deus estava vendo isso tudo. Deus estava vendo a movimentação de Gideão, porque o Senhor é com Gideão. E nesse movimento, irmãos, não pense que Deus não está te vendo, não. Deus está te vendo, Deus está olhando para você. E assim como mandou o anjo para dizer para Gideão que era com Gideão, o Senhor me manda aqui para dizer que é contigo, que Ele te fortalece, que Ele está vendo a sua luta e vai te dar a vitória, irmão. Esse tempo vai acabar, assim como acabou o tempo aqui dos midianitas. E a igreja também não é diferente não, irmãos, né? Tinha uma época que
que nós estávamos como na eira aqui malhando o nosso trigo, adorando a Deus em espírito, em verdade, e glorificando e exaltando o nome do Senhor, e ouvindo, sendo alimentado pela palavra de Deus. Que maravilha! Só que veio o tempo atual que estamos vivendo e estamos tendo que nos recolher, ir para o lagar, né? É o culto no lar, né? Mas a oração não para de ser feita, o culto não para de ser feito, a igreja não deixa de ser igreja, clamando ao Senhor, porque Deus tem sempre um lagar preparado para cada um de nós, para a gente buscar o Senhor, botar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. O lagar que representa, né, um local onde se espreme a uva. O sangue de Jesus Cristo, que representa a uva, está sobre a sua vida, mesmo nesse momento difícil, tá? Tem sempre um lagar para a gente buscar, tem sempre uma alternativa. Deus é contigo, Ele te protege, Ele te fortalece, irmãos. Creia, não deixe o seu quarto de guerra, não deixe de buscar o Senhor. Faça como Gideão, no momento difícil, busca uma alternativa, até para adorar o Senhor, irmãos. Sempre tem uma solução. No versículo 12 e 13, a gente leu, o Senhor aparece a Gideão e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão, ele se confunde, não sei se ele entendeu errado, e ele esbraveja, ele reclama: Senhor, se o Senhor é conosco. Só que o anjo não falou para Gideão que ele era com todos. O anjo não falou isso. O Senhor aqui falou que era contigo, com Gideão, porque o Senhor não é com todos, irmãos. O Senhor não é com todos. Ele só é com aquele que ouve e obedece a voz de Deus, ouve e obedece a palavra de Deus. Não pode ser com todos. Israel estava em pecado, mas de Gideão, Deus viu potencial em Gideão, de um adorador, de um servo, de alguém que iria voltar para os caminhos do Senhor. E o Senhor fala: o Senhor é contigo, meu irmão. Se você ouve e obedece a palavra do Senhor, o Senhor é contigo. E hoje é tempo daquele que ainda não está no caminho do Senhor se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor e ouvir da própria boca do Senhor que o Senhor é contigo. Sempre é tempo, meu irmão. Creia, volte para os caminhos do Senhor. Ele quer te sustentar nesse momento difícil. E Gideão, ele ouve essa palavra, apesar de ter confundido ali o conosco com o contigo. No versículo 13, ele começa a reivindicar com o anjo. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor é conosco, como é que pode estar acontecendo isso que está acontecendo na nossa vida? Os midianitas vêm aqui e roubam tudo que é nosso. O que aconteceu com aquilo que os nossos pais nos falaram? Que o Senhor nos libertou das mãos dos egípcios e nos tirou da escravidão. O que aconteceu? Né? E não é errado você reivindicar com o Senhor. Se você está respaldado pela palavra de Deus, está vivendo a vontade de Deus, não é errado, você não está murmurando, não. Você murmura quando você reclama com o irmão, mas para ele é teu pai, ele te ouve, meu irmão. Fala, bota teu joelho no chão e clama, ele te ouve. Reivindica ao Senhor a tua bênção, a tua proteção. Ele é teu pai, ele te ama, ele gosta de você, ele te ama, ele te protege. Ele deu o seu filho para te salvar. Oh, aleluia, irmãos. E ele reivindicou, não é errado, e Deus dá a resposta. O anjo vira para Gideão e fala: vá nessa tua força, não te enviei eu? E livra Israel das mãos dos midianitas. Ele reivindica, o anjo responde. Aí o Senhor, o anjo fala para Gideão: Gideão, edifica aqui um altar. E Gideão vai e edifica um altar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele começa a edificar um altar, irmãos, e esse altar representa o altar daquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você recebe Jesus Cristo, o altar de Deus está restaurado no seu coração. Agora é só viver a vontade de Deus e desfrutar dessa vontade. E Gideão vai e edifica um altar ao Senhor. E no versículo 25 ao 28 dessa passagem, a gente leu só até o 16,
o texto é extenso. O anjo fala para Gideão: olha, agora vai lá na tua casa e derruba o altar de Baal do teu pai. E Gideão, ele espera com discernimento, com sabedoria, ele espera o momento certo e faz. Destrói o altar de Baal, que pertencia ao pai dele, e levanta um altar ao Senhor. Antes de lutar com os medianitas, Gideão faz isso, irmãos. Antes, irmãos, do Senhor te enviar a todas as nações a pregar o reino de Deus, Ele vai te usar para abençoar a tua casa, como a Bia falou aqui no louvor, a profetizar sobre o mal na sua casa, contra toda a entidade, sobre toda a idolatria, sobre todo o pecado, profetizar, derrubando o altar de Baal, derrubando o altar do inimigo, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Não precisa quebrar nada quando você proferir o evangelho do Senhor. A palavra de Deus vai cumprir esse propósito, a palavra de Deus vai entrando nos corações, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de Ele te usar, irmãos, você vai ser bênção dentro do teu lar, você vai ser bênção no seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais. A paz de Deus vai estar em você. Aleluia, glórias ao Senhor. E você vai ser, irmãos, autoridade de Deus dentro da sua família. E aconteceu do 29 ao 32 do capítulo 6, que o povo lá de Israel ficaram nervosos, porque o altar de Baal foi destruído, e foi lá tirar satisfação com Gideão. Foi lá na casa de Joás, pai de Gideão, e falou: Joás, tira Gideão para fora, que a gente vai matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Aí Joás, que adorava Baal, ele caiu em si. Ué, vocês vão contender por Baal? Se Baal é Deus, ele que contenda com Gideão. E Baal é um demônio, irmãos. Pergunta se Baal tocou em um fio de cabelo de Gideão. Sabe por que ele não tocou, irmãos? 1 João 5,18 diz assim: todo aquele que crê que Jesus... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, entrega a tua vida para Jesus, entrega o teu coração para o Senhor. Joga por terra todas as alianças do mal. O maligno não tem poder para te tocar. Você é livre. Você é livre no Senhor Jesus. O maligno não tem poder sobre a sua vida. Você é do Senhor. E Gideão destruiu o altar de Baal. E nem aqueles homens que foram contender com Gideão, e nem esse espírito imundo de Baal, qualquer entidade tocou em um fio de cabelo de Gideão. No versículo 33, irmãos, depois você lê o capítulo 6 todo, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se juntaram em batalha, destruíram o altar de Baal. Eles entenderam que ali é guerra. 135 mil homens, diz a palavra de Deus, 135 homens se juntaram. Mas na mesma hora o Senhor levantou as tribos de Manassés, Asser, Zebulon, Naftali e a família dos Asbieritas. Irmãos, eram 32 mil homens em batalha para lutar contra 135 mil dos midianitas. No mesmo momento, Gideão, ele queria saber se ele ia vencer mesmo. O Espírito Santo entrou em Gideão, revestiu Gideão, e Gideão queria confirmar: eu vou vencer mesmo? E o Senhor fala: o Senhor é contigo. Deus deu a prova, deu confirmação para Gideão. Deus estava se relacionando com Gideão. Gideão estava começando a se relacionar com Deus, e Deus estava fortalecendo a fé. Deus, ele trabalha em cada um individualmente, trabalha com a igreja no coletivo e com você no particular, fortalecendo a tua fé, irmãos, porque você também é filho de Deus. Deus fortalece a fé. No capítulo 7, irmãos, no capítulo 7,
Entrando no capítulo 7, Deus ele começa a fazer uma peneira. Começa a fazer uma peneira com Israel. Deus fala assim, Gideão, tem muita gente aí, 32 mil homens. Vocês vencendo a batalha, sabe o que vocês vão dizer? Que foi o braço de vocês, que foi a força de vocês que venceu. Tem muita gente aí. Não, negativo. Ô Gideão, fala para os medrosos e tímidos voltarem. E Gideão fala, vocês aí que são medrosos, que são tímidos, voltem para casa. Nesse momento, foram 22 mil homens. Um terço do exército de Gideão foi embora. Irmãos, não é errado você ter medo. Ter medo é natural do ser humano. A palavra de Deus no versículo do 1 ao 3 do capítulo 7 fala de medroso. O medroso é aquele que é dominado pelo medo. O corajoso é aquele que enfrenta o medo. Todos nós temos medo, mas com o Senhor é contigo, você vence o medo. Entrega a tua vida para o Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E o tímido é aquele que não tem ousadia. Como é que uma pessoa vai para a guerra, vai para uma luta, vai para uma batalha e não tem ousadia? Precisa de ousadia para vencer, precisa de ousadia para dominar. Não pode ser dominado pelo medo. E sobra 9 mil homens, 10 mil homens. Sobra 10 mil homens e Deus fala, não, tem muita gente aí, 10 mil é muita, vocês vão dizer que foi o braço de vocês. Não, outra peneira do Senhor. O Gideão faz o seguinte, olha só, manda o povo beber água. Deus estava observando eles. Manda eles se abaixar para beber água. Aqueles que se abaixar, pegar a água com a mão e trouxer até a boca, lamber a água, esse você separa a parte. Aquele que se abaixar, botar o joelho no chão e ir com a boca na água, você separa a parte. Aqueles que se abaixaram totalmente, levaram a boca até a água, foram 9.700 homens. E os que pegaram a água e trouxeram até a boca, foram só 300. Aí Deus falou assim, olha, eu quero que vá para a batalha só esses 300 que pegaram a água e trouxeram até a boca. Os outros podem ir embora. Irmãos, a pessoa que está numa guerra, que está numa batalha, Deus estava observando eles, e eles não poderiam nunca, uma pessoa que está em guerra, que está em batalha, levar a boca até a água, porque ela fica vulnerável. Ela perde a visão panorâmica, ela não está enxergando mais nada. E aqueles que pegam a água e trazem até a boca ainda está enxergando, ainda está vendo. Irmãos, não dê legalidade ao inimigo, não fique vulnerável, esteja sempre na presença do Senhor, não perca, fica sempre ligado no Senhor, irmãos, não dê legalidade para o mal, esteja sempre com o Senhor, Ele é contigo, Ele te protege. O servo de Deus, ele ora, mas antes de orar ele tem que vigiar também, tem que estar em vigilância, porque o inimigo ele está ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao redor de você. Então não dê legalidade, irmãos, nunca dê legalidade. E Deus estava observando, Deus está sempre observando, Deus está olhando para nós, porque Ele está tratando de cada um de nós. E a situação aconteceu que Gideão, ele tinha que ir para a luta com esses 300, e Deus dá mais uma confirmação para Gideão, no versículo do 9 ao 15, depois você lê do capítulo 7, Deus dá mais uma confirmação. E no capítulo, do versículo 16 em diante, está o povo de Deus, eles vão se reunir para a batalha, e Deus fala, Gideão, pega esse povo todinho aí, se reúne em volta do arraial dos midianitas. Os midianitas, irmãos, eles estavam acampados, 135 mil homens, estavam acampados num vale, 135 mil homens para lutar contra Israel, e Deus fala para Gideão, desce, vai lá no arraial dos midianitas, porque eu vou te confirmar que você vai vencer essa batalha. Então Gideão pegou o seu guarda-costa pura e desceu, foi lá no arraial dos midianitas meio que disfarçado, e começou a ouvir a conversa que estava acontecendo lá no arraial dos midianitas. E teve um homem que teve um sonho, um homem sonhou, e no sonho ele dizia que ele via
ele viu um pão de cevada, um pão simples, humilde, que batia contra a tenda, contra a cabana do general dos exércitos dos midianitas, e a tenda do general do exército dos midianitas voa. Aí um outro interpreta o sonho. Esse sonho aí é Gideão, o exército de Israel que vai bater contra os midianitas e vai destruir. E Gideão ouviu da própria boca do inimigo que ele venceria. Isso encheu ele de fé, porque Deus sabe aquilo que vai fortalecer a tua fé, irmãos. E hoje, irmão, nada mais fortalece a tua fé que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus. Se relacione com o Senhor, se relacione com Ele, Ele vai fortalecer a tua fé, inabalável. E Gideão subiu cheio de fé, irmãos, falou: a gente vai vencer. Vocês fazem o seguinte, a gente vai rodear o acampamento dos midianitas. Eles estavam num vale embaixo, o Israel estava em cima, eles rodearam, ele dividiu o exército em 3 equipes de 100, 100, 100 e 100, deu tochas para cada um dos 300 homens, uma trombeta. Eles lá do alto, Gideão falou assim: olha só, no momento que eu disser, vocês toquem a trombeta com as tochas na mão, e depois gritam: pela espada do Senhor e por Gideão. E o povo lá reunido, estou narrando lá a vitória do Senhor, eu já vou encerrar a mensagem. E quando no momento certo, Gideão, agora, e o povo soprou a trombeta alto, forte, levantou aquelas tochas em fogo e gritou: espada do Senhor e por Gideão. O exército dos midianitas, irmãos, olharam para cima, viu aquelas tochas no escuro, estava tudo escuro, e eles devem ter pensado que eram milhares. Cada tocha daquelas eles devem ter imaginado mais 1000. Eles entraram em desespero, eles começaram a correr em desespero, os 135 mil, e um começou a esbarrar no outro. Eles sacaram da espada, achando que estava sendo atacado, e um matou o outro, diz a palavra de Deus. O exército de Israel não precisou levantar uma espada para vencer esses 35 mil, e os que sobraram, os que fugiram, em torno de 15 mil fugiram. Gideão, com 300, persegue esses 15 mil e pega eles desprevenidos em um outro determinado momento. Depois de você ler no capítulo 8, os outros exércitos de Israel, a tribo de Efraim, também participa da batalha nesse momento, né? Mas o texto é mais até aqui, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração até aqui, porque um exército de 300 venceu 135 mil. Gideão depois conseguiu capturar os príncipes e os reis dos midianitas e vencê-los, derrotá-los, irmãos. E é assim que o Senhor vai fazer na sua vida. Tá difícil agora, irmão, tá difícil para mim também. Eu trabalho em um hospital, a gente tem receio, é difícil, mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, Ele vai te dar a vitória. Esse momento vai passar. Entrega a tua vida para o Senhor, entrega a tua vida para Jesus. Irmãos, eu deixei o versículo, eu pulei durante a mensagem o versículo 15 e 16 para reler aqui contigo e a conclusão da mensagem. E o versículo 15 e o 16 eu quero ler aqui com vocês, meu irmão. Abre lá a tua Bíblia aí na sua casa, versículo 15 e 16 do capítulo 6. E ele lhe disse, isso é o anjo do Senhor falando para Gideão, isso aqui é Gideão falando para o anjo do Senhor, falando para o Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Olha como é que Gideão se vê, olha como ele se vê, o mais pobre da sua família, o menor da sua família, o mais pobre. E o 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E foi assim que foi, irmão. Um exército que era uma multidão. Deus fez Israel ferir esse povo como se fosse um só homem. Irmãos, nesta noite, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, pode ser, volta no versículo 15, por favor. Pode ser que você esteja se sentindo como Gideão.
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Às vezes você se sente incapacitado, você se sente, você se vê, é assim que você se vê. Como é que eu vou lutar contra isso? Como é que eu vou fazer? A batalha é muito grande, você se sente impotente. Irmãos, o Senhor me chamou aqui para dizer que Ele é contigo, que você vai vencer, irmão. Quando Deus, irmãos, você, mas Deus é a maioria. Deus mostrou isso para Gideão. O inimigo parecia ser maioria, mas é você que é maioria. Quando você está com Deus, você é a maioria. Não tem como você perder, irmãos. Confia, entrega o teu caminho para Ele. Ele quer te dar vitória, Ele quer fazer de você um vencedor. Entrega o teu coração para o Senhor Jesus. Essa Canaã que estava o povo de Israel, Canaã do seu coração, Ele está fazendo morada. Expulsa o mal. Irmãos, teve um determinado momento em que no Evangelho, em que uma mulher do fluxo de sangue, você conhece a passagem, essa passagem foi muito pregada, já foi muito pregada aqui, ainda vai ser muito pregada aqui. A mulher do fluxo de sangue, ela se via dessa forma também, até que ela ouviu a palavra de Deus. Alguém disse a ela que existe um Jesus, existe um Messias que cura, e ela estava muito debilitada, assim como Israel estava debilitado, ela estava perdendo sangue, ela estava anêmica, ela estava fraca, e falaram para ela de Jesus, e ela: eu vou até esse Jesus, eu vou até esse Jesus, e vou tocar nele, e eu vou ser curada. Só que quando ela chegou onde estava Jesus, irmãos, ela viu uma multidão, era muita gente, uma multidão, e ela deve ter pensado: como é que eu vou tocar em Jesus? Para tocar em Jesus, eu tenho que vencer a multidão, e agora, como é que eu vou fazer? Mas ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o problema, ela colocou um passo na frente, o passo da fé, que eu e você tem que dar, e ela entrou no meio da multidão, e foi indo, e conseguiu tocar na orla da veste de Jesus. Eu pergunto para você, sabe por que ela conseguiu? Ela conseguiu, meu irmão, porque ela focou em Jesus. Quando você focar os seus olhos, a sua mente, o seu coração em Jesus, você também vai tocar no Senhor. Você vai tocar nas vestes do Senhor, e Ele vai te dar a vitória. Creia, confia, Ele vai te fazer um vencedor, irmãos. E eu profetizo na sua vida salvação, irmãos. Entrega a tua vida para o Senhor. O momento é esse, o momento é agora. Entrega a tua vida para Jesus, Ele vai te fazer mais do que vencedor. Ele vai te dar vida eterna, como disse no início. A vida eterna é essa. Creia, o Senhor Deus como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, na Tua presença, eu quero entregar, Pai, Pai, essa mensagem, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que ela invada, Pai, cada casa, cada coração, Senhor meu Deus. Pai, que ela dê muito fruto para o Teu reino, Senhor meu Deus. Pai, que vidas se convertam ao Senhor, entregam as suas vidas para o Senhor, que é o único Deus, e a vida eterna, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo cura sobre a vida do meu irmão, salvação, transformação de caráter, de vida. Pai, prospera os caminhos do Senhor, guarda eles nesse tempo de pandemia. Abençoa, Senhor meu Deus. Guarda, Pai, toda a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, Senhor meu Deus. Quero te pedir também, Pai, pelo obreiro Gilson, Senhor meu Deus, cura ele, Senhor. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a essa necessidade, Senhor meu Deus, do obreiro Gilson, da irmã Denise Germano, do Dil, Senhor meu Deus, Pai, que se acidentou, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Pai, muito obrigado. Guarda também a minha família, a minha casa, a minha esposa que eu amo, minha filha que eu amo muito, Senhor Deus. Seja conosco, precisamos do Senhor, Pai.
A nossa vida está guardada em Ti, Pai. Minha fé está no Senhor. Protege, Pai, o pastor Érico, fortaleça ele, dê ousadia, ânimo, vigor, Pai, para subir aqui e pregar a Tua palavra com autoridade, Pai, autoridade dada pelo Senhor. Muito obrigado pela vida do Guilherme, Pai, e por toda essa equipe que está aqui, Senhor, meu Deus, que Te louva e que Te adora em espírito e em verdade. Muito obrigado, irmãos, uma semana abençoada e até o culto de domingo, em nome de Jesus.